Eu vou começar falando de Botafogo, porque John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo. E agora, quem é que manda no clube? Essa situação é reversível? É definitiva? Rafael De Angeli, por favor, a nação botafoguense, a imensa torcida do Botafogo quer saber. Fala pra nós aí, querido. Boa tarde. Tudo bem, Escobar? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos responder essas perguntas, né, aos poucos. Ontem à noite, o Tribunal Arbitral da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, decidiu afastar o John Textor do comando da SAF do Botafogo. Esse Tribunal Arbitral é um tribunal de natureza privada que serve para mediar alguns conflitos, né? Segundo os árbitros desse tribunal, as medidas recentes do John Textor têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo. Desde o ano passado, existe uma briga do americano com a Eagle, a empresa que ele comandou, e que foi responsável, Escobar, pelos investimentos no Botafogo nos últimos anos. O afastamento será analisado novamente na próxima quarta-feira, quando está prevista a manifestação das partes envolvidas. Aí, respondendo a uma das suas perguntas, o Textor acredita que dá para rever essa decisão. Respondendo a outra, enquanto isso, o Botafogo nomeou o Durcésio Melo, ex-presidente do clube, como diretor-geral do Botafogo de maneira interina, pelo menos até quarta-feira que vem, Escobar. Pois é, Rafael, e aí é o seguinte, na hora de renovar o contrato, no meio desse furdunço todo, o jogador fica inseguro. Já podemos ter reflexo disso daqui a pouquinho, né, Rafael De Angeli? Pois é, amanhã tem jogo contra o Internacional, né, pelo Campeonato Brasileiro, e o zagueiro Barbosa, que ainda não renovou o contrato com o Botafogo, interessa ao Palmeiras. Inclusive ontem o GE. Globo divulgou uma notícia que as negociações estão bem avançadas. O Palmeiras pagaria em torno de 20 milhões de reais para contratar o Barbosa logo agora no meio do ano. Lembrando, o contrato dele acaba no meio do ano. Se ele não deixar o clube por algum valor agora no meio do ano, no final ele deixa o Botafogo de graça. E aí existe uma questão de regulamento também, porque um atleta só pode jogar 12 partidas por um clube da Série A antes de se transferir para outra equipe. Até agora o Barbosa disputou 9 jogos pelo Botafogo no Brasileirão e ainda faltam 6 jogos do Botafogo na Série A até a parada da Copa do Mundo. Então, caso o Barbosa seja negociado, ele vai ter que administrar aí essas participações. Ele poderia jogar, por exemplo, mais 3 jogos apenas pelo Botafogo até a parada do meio do ano. Escobar? A ver o que vai acontecer. Rafael De Angeli, craque, camisa 10. Um abraço pra você, meu irmão. Deixa eu falar esse do Barbosa. Fala. Esse do Barbosa... Do quê? Do Palmeiras? Palmeiras, Barbosa. No Palmeiras. A gente tava falando de Palmeiras Enquanto aqui. isso, eu apuro um negócio aqui. Boa. Barbosa, muito bem encaminhado para ser o novo reforço do Palmeiras. Um acordo que gira ali em torno de 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais, para o Barbosa chegar agora no Palmeiras, tá? Nessa janela de transferências, em julho. Não no final do ano, não vai assinar um pré-contrato. Por quê? O Botafogo vinha tentando renovar o contrato, não conseguiu chegar a um acordo, o Barbosa viu o projeto não indo para frente e eu até uma insatisfação por parte do Botafogo por essa forçada do staff do Barbosa em encavar ele em outro time, sabe? Porque o projeto não agradou, aí falaram em Cruzeiro, falou em Palmeiras, então teve uma insatisfação e era iminente a saída dele. Porque o Botafogo viu que não ia conseguir segurar, houve uma chateação também com o Barbosa por essa maneira, mas entenderam o lado que, assim, eles não podem entregar o que eles não podem cumprir, entendeu? De questões financeiras, tem muitas dificuldades, a gente vai falar aqui do John Textor. Então o Barbosa deve chegar ao Palmeiras nessa janela de transferências, um contrato aí de mais de 3 anos, e é um reforço... 3 anos? Mais de 3 anos. Ele tem 31, a gente viu ontem, né? 31. Então é um reforço que chega com status de titular. Mas o Abel... Não sei. Você não chega, não? Não sei. Aí a carta opinião? A carta de Bruno Andrade, na verdade, aqui? Ah, eu acho que ele não chega. Não, acho não. Qualquer jogador com o Abel Ferreira nunca chega titular absoluto. Então, já começa daí. Primeiro, eu não sei se é carta. Mas ele já é certeza que como titular ele não chega. Tá, mas com não status. Status. Chega como titular, Vai, Ivan? Não chega. Não chega? Ó, o Murilo tá jogando pra caramba, cara. Ninguém é titular absoluto. Então, primeiro que o Gustavo Gomes... Hoje o Gustavo Gomes, ele é o capitão da equipe. Tá. E tá jogando bem. Desde o ano passado ele tá jogando muito bem. Intocável. E o Murilo voltou a jogar muito bem, cara, no Palmeiras. Hoje o Barbosa não... Hoje o Barbosa não tira a vaga do Murilo. Carta do Bruno Andrade. Não tira. Posso usar a carta. Não, Gustavo Henrique é de vai, outro time. vai, Gustavo Braz, Henrique vai. é outro time. Toma. Mas eu acho que o Barbosa, nem o Barbosa e nem o Nino chegam como titular. O Nino não chega? Não tira a vaga do Murilo. Hoje não tira. Murilo tá jogando muito bem, apesar, é verdade, de ter sido expulso no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas ele recuperou a melhor forma física dele e tem jogado muito bem pelo Palmeiras. Tá, só completando a informação, Tá bom. eu discordo, Ok. discordo, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Aqui a gente não é uma pergunta de opinião, mas a gente pode discordar um do outro. Pode brigar também. não tem problema. Sair na mão de vez em quando, né? Faz parte. Mas é isso, Barbosa em breve deve ser oficializado como novo reforço do Palmeiras. E aí entra numa questão que o Bruno Andrade trouxe ontem no Fala Fonte,
que a iminente chegada do Barbosa não anularia a contratação do Nino, né? Então, essa é a principal pergunta que tem. O Bruno Andrade pode passar porque ele trouxe no Fala Fonte, eu vou comentar isso. Só pra gente atualizar, então, Não, como mas é que agora muda, mas muda o contexto agora. Opa. Agora eu tô buscando novas informações. Eu busco novas informações porque ontem, quando me falaram que o Nino não anularia o Barbosa, é porque essas fontes com quem eu conversei trabalhavam com a ideia de que o Barbosa só chegaria em 2027, em janeiro. O Barbosa chegando agora no meio do ano, eu não vou cometer aqui o equívoco de falar que tá tudo bem com o Nino e que tudo se mantém. Porque o Palmeiras antecipa em 6 meses a contratação do Barbosa. Talvez, assim, será tão importante o Palmeiras ter que buscar 2 zagueiros de alto nível no mesmo mercado? Então, ontem era uma verdade, era uma informação. Hoje, o cenário não sei se é o mesmo. E, por enquanto, eu não tive respostas credíveis suficientes para poder falar. O Barbosa não inviabiliza o Nino. O Barbosa, em janeiro, não inviabilizaria o Nino. Agora eu espero para ver aqui, até por uma questão de ética jornalística, apuração mesmo, né? Isso. Concreta, uma resposta mais objetiva se uma coisa muda ou não muda por conta da chegada antecipada do Barbosa. Ah, mas é interessante essa isso é atualização, interessante, hein? hein? É interessante, você vê como as coisas mudam, né? Porque Caramba. ontem era um contexto, o contexto do Barbosa chegar no final do ano. Sim. E agora, o Barbosa chegando agora, o Palmeiras anteciparia para já ter o Nino também? Porque aí é aquela conta que a gente estava fazendo de ter 5, 6 zagueiros. Exatamente. Ou não sei se isso. antecipa a venda do Benedetti. Mas mesmo assim, cara, você pega no ponto que o Benedetti não é um zagueiro que vem atuando com regularidade no Palmeiras. Mas ele é uma mas ele é quinta sempre opção. sondado, né? Ah, sim, sim. O sondado, ele teve sondagem do Arsenal, teve sondagem lá atrás do Barcelona, do Olympiacos, então tem sondagem de vários clubes. Mas o Benedetti, ele é a quinta opção no Palmeiras. Ele não é que nem o Murilo, não é que nem o Fux. mesmo, que joga toda hora. E aí vai ficar com... Cara, eu até falando aqui de Gomes, Murilo... Gomes e Murilo são os titulares. Tá. Barbosa, Fux. Isso. E aí chega aí o Nino. Seriam 5. Mais o Benedetti, 6. O Fux às vezes atua como volante. Mas... Então, mandaram aqui isso, né? Ah, mas joga com 3 zagueiros. Tá, você joga com 3 zagueiros, mas não pode jogar 12. Alguém tem que sair do time. Quem que você vai tirar do time? Cara, É, e não até é? o Versiculano falou que Barbosa e Nino não são reservas para Murilo nem aqui nem na China. Eu discordo que o Murilo é tecnicamente ruim, tá? Não acho ele zagueiro comum. Mas assim, o Nino não chegaria ao Palmeiras com status de... Ele chegaria ao Palmeiras com status de titular, sim. E a gente tá falando do Barbosa como uma Você oportunidade acha, de Leão, que é mercado. titular? O Leão acha que é. Eu acho que não é. Eu não tiraria o Murilo hoje do time, não. Não, e aí o Barbosa chega ao Palmeiras, até uma informação, como uma oportunidade de mercado. É, Porque você paga num zagueiro que é titular do Botafogo. Mas muito... é uma oportunidade de mercado cara, né? Então, por isso fico aqui com uma pulga atrás da orelha. O Palmeiras paga 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais pelo Barbosa. É menos, ou são menos 4 milhões de dólares para colocar no pacote Nino, enfim. Eu acho que o Palmeiras, enfim, novamente, eu não quero entrar na questão do achismo, não é programa de opinião, é programa de informação. Mas o Palmeiras colocar em cima da mesa 4 de dólares por um zagueiro de 31 anos e não sendo uma necessidade absurda, eu, Bruno, fosse dirigente, esperava janeiro. Mas enfim, quem sou eu? Quem manda é o Anderson Barros, é a Leila, é o Abel. Achei uma jogada ousada do Palmeiras, sinceramente. E aí a gente não sabe, mas de repente tem gente perguntando, será que então o Murilo não pode sair? Será que não pode ter uma outra negociação? Então, O caminho mais viável até o que você trouxe é do Benedetti sair, porque é um jovem muito valorizado. o Palmeiras precisa fazer caixa. Precisa fazer caixa, você falou daquela quantia que o Palmeiras precisa fazer de venda. 300 milhões, não era isso? Isso. Então a gente tá falando de... Porra, é dinheiro, meu. O quê? Gente, A peraí. insatisfação Não, no estúdio aqui. O estúdio foi loucura aqui. Não, mas é o seguinte, gente, vamos lá. É o que o Palmeiras apresentou isso no balanço. Sim. Pra ele manter a conta equilibrada, ele fez contratações caras. Lógico. Tá prestes a fazer mais uma, como o Bruno falou. O Barbosa, não é que você tá pagando esse valor pra ter o Barbosa. Você tá pagando esse valor só pra antecipar a saída dele. Sim, ele... Porque senão você assinaria o pré-contrato e no final do ano ele chegaria e tá tudo certo. Mas o Palmeiras tá disposto a investir esse dinheiro O pra ele já Botafogo chegar agradece. agora. Oi? Não, o Botafogo agradece. Por o Botafogo foi o melhor dos mundos. Não perde o jogador de graça daqui 6 meses e consegue 4 milhões de dólares por um bom jogador. Eu nem vou entrar aqui no mérito da qualidade, mas um cara de 31 anos que daqui 1 mês e meio, 2 meses, ficaria livre para assinar pré-contrato com quem bem entender. Olha, a gente que critica tanto a diretoria do Botafogo, né, tem que tirar aqui o chapéu, bater palma, porque foi um negócio espetacular, honestamente. Não, o Chui Santi mandou aqui. Abel falou que não tem nada. Turma mal informada. Não. Pô, mas aí o Abel, ele não vai falar assim, ó,
Ele sempre comenta quando o negócio tá fechado, o cara tá no Ele clube. despistou ontem, não é que ele falou que não tem nada, ele falou, eu não sei. Ele não fala de jogador que não é anunciado pelo clube e não tá no clube. Bom, então vamos lá. Então, beleza. Então, acompanhando o que o Abel fala e o que o Abel não fala. Ontem, ele foi questionado sobre o Barbosa. Perfeito. Ele falou, eu não quero falar sobre... Não tenho essa informação. Você tem? Ah, o repórter, não lembro quem foi o repórter, falou, sim, eu tenho. Se não me engano... não lembro agora quem foi. Mas falou assim, sim, eu tenho a informação. O Abel falou, eu não tenho, então não vou comentar. Sim. Mas se você voltar no começo do ano, o Abel sempre falou, é uma conta simples. A gente perdeu um zagueiro, que é o Mikael, e a gente precisa repor. O Abel cansou de falar isso. Como ele falou que precisava de um... Quem que chegou agora? Fuária. Não, era um jogador de meio pra frente, porque ele tinha perdido, que ele pôs na conta dele o Veiga e o Facundo. Sim. E precisava de outros pra repor nessas questões. Mas Então, Posso lançar pela 19ª vez a carta Bruno Andrade? Claro que pode. Pode, hoje pode. É porque a sexta-feira acumulou. Acumulou. Então a gente não usou a carta, vamos usar tudo hoje. Acumulou. E aqui é mais uma vez o Bruno Andrade com uma bolinha de cristal aqui nas mãos, tentando prever o futuro. Vou ser muito honesto, tá? São tantos anos trabalhando com o mercado de transferências, olhando bastidores, enfim, vai, não vem, vai. Ou seja, tendo em vista, e eu volto a dizer, não é pela qualidade ou não do Barbosa que eu acho bom jogador, 31 anos, perto de assinar pré-contrato, o Palmeiras se dispor a pagar 4 milhões de dólares, eu não consigo não pensar, é um raciocínio lógico para mim, e eu posso estar aqui cometendo um erro absurdo de raciocínio, mas não é assim tão bizarro, que Danilo e Palmeiras podem se aproximar por conta disso. Eu vou dizer que quase é o Palmeiras, entre aspas, fazendo um favor para o Botafogo, abraçando o Botafogo, para na hora no meio do ano, como o Botafogo vai negociar o Danilo, é uma informação que eu tenho e continuo batendo nessa tecla, apesar de o Danilo ter a preferência, sim, pelo futebol do estrangeiro, pelo futebol inglês, mas para mim é o Palmeiras já preparando o terreno para facilitar uma negociação com o Botafogo envolvendo o Danilo no meio do ano. Ou seja, você não se indispõe com o Botafogo, tirando um jogador de graça, e ainda faz um agrado pagando 4 milhões de dólares por um jogador que daqui 2 meses estava livre no mercado. Ô Bruno, só para deixar claro, essa é uma percepção sua de mercado ou é informação? Não, totalmente percepção, Bruno, totalmente percepção. Tá, não, só para deixar claro que às vezes o pessoal começou a ver agora, tal, já, né? Então só para deixar claro. Não, a informação que eu tenho, enfim, o que nós temos de informação aqui é que o Botafogo avalia o Danilo em 30 milhões de euros. O Danilo tem interesse em sair. O Botafogo trabalha com a sua venda depois da Copa do Mundo e o valor até pode aumentar. O Danilo no Brasil tem um interesse pelo Palmeiras, mas a prioridade continua sendo o futebol do estrangeiro, o futebol inglês. Isso é informação. A interpretação aqui, mera interpretação, é que o Palmeiras se aproxima do Botafogo pelo Barbosa, primeiro porque precisa de fato de um zagueiro, mas para mim não sai da cabeça a possibilidade aqui de uma aproximação, já tentando ali um novo casamento envolvendo o Danilo. Então vamos fazer o seguinte, ó, já que tem um monte de pergunta aqui no chat, a gente tem que falar do Vitor Roque ainda do Palmeiras. Certo. Na situação que a gente tá apurando aqui. Não estamos, Felipe? Estamos apurando a vida. Tempo real. Tempo real. E a gente vai falar sobre isso. Tem a história ainda do Paulo Nobre pra gente falar. Muito bom. E o Bruno Andrade, se chegar a 1000 likes... 1000 likes. Tem muito palmeirense vendo a gente, Felipe? Podia medir a força deles, né, na Vamos torcida ver. Alviverde aí. Se chegar a 1000, ou quando... Se não, porque vai chegar. Quando chegar a 1000 likes, atenção, o Bruno Andrade fala de uma outra posição que o Palmeiras pode procurar jogador. Tem isso também? Acho que se não tiver, vai atrás dessa informação, Bruno, Bem lembrado. Tá bom? Tem. Eu já ia te avisar, mas você se antecipou. Perfeito, é isso. Na hora que bater 1000 likes, eu conto aí a próxima posição que o Palmeiras busca reforçar depois do Barbosa. Tá bom. Sabe um detalhe que me cobraram ontem no meu Instagram? O que foi? Ontem nós prometemos... Na DM ou no aberto? DM. Porque eu falei assim... a gente vai mostrar a DM, sabe de quem aqui hoje? De quem? Renata Ruel. Tem a DM dela? Tem. A gente Rapaz. separou e vamos mostrar. Dos lances da arbitragem. Cara, ontem vieram me cobrar na DM, assim, batemos uma meta de likes na live e você ia mandar um beijo pra galera. Mas eu mandei, não mandei? Não mandou privado, entendeu? Aí vieram, eu quero o beijo do Bruno Vicari. Vieram mandar assim. Eu falei, não, mano, calma o beijo, você vai receber o beijo do Bruno Vicari. Chega aos 1000, olha lá, como já foi bastante like. Mas chegando ao milésimo, o Bruno Andrade volta com essa informação e a gente volta no Palmeiras. Pra não perder o embalo, vamos nessa história do Botafogo, então. Coloca na tela. O que tá no site? espn.com.br. O pessoal tá trabalhando demais, hein, por lá. Yasmin Torres de férias trabalhando ainda, hein, ó. Tá de férias, Yasmin? A Jéssica Dias tá lá, ó. A Roberta teve filho, né? Você viu? Teve filho, muito Teve. Um beijo pra Roberta, hein? A gente adora a Roberta. E aí? Botafogo se manifesta após o tribunal arbitral afastar Textor do comando da SAF e define diretor-geral interino, Felipe. Pois é, uma notícia que abalou aí General Severiano, né? O Textor foi afastado do comando da SAF. Fica aí que eu vou ali. E aí vai ter uma decisão aí no final do mês que pode reverter essa situação.
Tem a Eagle Company, que está agora no comando. Uma situação que abalou bastante os bastidores do Botafogo, Bruno Vicari, que pegou muita gente de surpresa. Mas quem assistiu o Fala Fonte de ontem vai lembrar, como eu trouxe aqui, que o Textor estava, de uma certa maneira, perdendo a força nos bastidores do Botafogo. Estava afastado. E aí ele tinha seu braço direito, que é o Alessandro Brito, diretor de futebol, e outros caras muito importantes que estavam tocando o dia a dia do Glorioso, como o Dave Bandeira, o Léo Coelho, que era cotado para ficar à frente da SAF. Então, são caras que viraram homens fortes do John Textor no dia a dia do Botafogo, que estavam blindando o vestiário, blindando o elenco. Mas, assim, a situação é muito ruim pro John Textor, ele perdeu muitos aliados dentro do clube, e aí agora ele está afastado do comando da SAF. Muita gente já está querendo comprar a SAF, depois a gente pode até dar uma lida na matéria que está no site da ESPN Brasil, mas o Textor perdeu a força e existe essa chance dele não retornar mais ao Botafogo. E aí, bom, isso tem um impacto agora grande também, né, Felipe? De outros dirigentes que podem sair ou dos próprios jogadores, né? Porque a gente viu a lista toda e desde ontem a gente falava. Tem o Barbosa, mas tem o Montoro, que é um cara muito cobiçado, o próprio Vitinho, lateral. Eu até recebi uma informação ontem, eu preciso apurar com mais detalhes, mas falaram assim, tem a questão do Barbosa, porque o Barbosa está uma venda bem encaminhada para o Palmeiras, e até eu preciso apurar com mais detalhes, mas falaram que pode ter, até de uma certa maneira, ser mais arrastada essa venda por conta de toda essa polêmica que está rolando nos bastidores. Precisa de um aval, é outra pessoa que está no comando, precisa da outra pessoa dar o ok. Então, pode acontecer de dar uma arrastada, sabe? Esse ok definitivo, entendeu? Porque teve uma mudança no comando. E aí o Textor fez uma movimentação que foi a recuperação judicial, e aí isso pegou de surpresa ali alguns empresários e tudo mais, porque aí o Botafogo está com 2 meses de FGTS e direito de imagem atrasado. Se entrar no 3º mês, o jogador já pode ir na justiça pedir a rescisão de contrato indireto. Só que com essa recuperação judicial, eles estão impedidos de entrar na justiça para pedir a rescisão. Entendi. E esse dinheiro, por exemplo, que muitos empresários deveriam receber, que eram de comissões, vendas, do Nottingham Forest, até o Marinax, eles não vão receber esse dinheiro porque todo o dinheiro que vai entrar no caixa vai ser destinado a pagar as dívidas, entendeu? Então tem uma insatisfação bem grande e que vem se arrastando de empresários, que até vale lembrar, na semana passada o Diego Garcia trouxe aqui no Fala Fonte, na ESPN Brasil, que o Botafogo tem uma dívida, a SAF do Botafogo tem uma dívida de 6,6 milhões com os empresários do Danilo. Isso. Então, é todo esse dinheiro que foram de vendas do Nottingham Forest. Não, e tem uma dívida tributária com o Estado de cerca de 400 mil reais. Essa notícia também está no espn.com.br. Sim. De tributos nos últimos meses que não foram pagos. E a dívida a curto prazo, assim, é mais de 1 bilhão também, né? A gente tá falando de uma dívida muito alta. Então, o Botafogo tem dívida com clubes, com diversas empresas, tem até dívidas, que até teve um relatório, dívidas pequenas, sabe, 7, 8 mil reais, que o Botafogo não arcou também. Então você vê como a situação está muito triste, muito preocupante nos bastidores, e até essa movimentação de Marlon Freitas saindo no começo do ano pro Palmeiras, de Barbosa não querendo renovar ainda pro Palmeiras, do Alex Telles, que tem contrato até o final do ano, é um líder do elenco, Alex Telles, hein? Mas ele também tem a mesma situação do Barbosa. Ele não está confiante em renovar um contrato com o Botafogo, porque sabe que ano que vem pode atrasar de novo o salário, o elenco pode se enfraquecer, pode não brigar por título. Então ele não renova o contrato por essa mesma questão do Barbosa. E são ídolos do Botafogo. Ídolos que ao longo do tempo vão perdendo isso por conta de uma situação que a diretoria, a SAF, John Textor, endividaram o clube e aí você enfraquece todo um elenco, né? É muito complicado. Ô Bruno, se eu for pensar aqui porque tem muito jogador bom no Botafogo, que eu acho que caberia em vários times. Fazendo um ranking aí. Não sei se o Bruno quer usar outra carta, mas já pensando. Tem, primeiro, Danilo, claro, acho que todo mundo vai concordar. Sim. Eu acho o Montoro muito bom. O Barbosa também, a gente já tá falando dessa situação do Barbosa. Sim. O Alex Telles eu gosto. O Vitinho é bom lateral. Quem mais tem aí? Deixa eu pensar. O Montoro eu falei já, Falou. O Arthur Cabral. Que recuperou espaço com o Franklin Carvalho. E a dívida passiva aqui, colocando a matéria da Yasmin Júnior Torres, Santos não, né? Já não viu seu auge. Médio, tá bom. A dívida passiva total do Botafogo é superior a 2,5 bilhões, sendo cerca de 400 milhões só em dívidas tributárias. Então, Bruno, não tem gente boa aí no time do Botafogo que se de repente tiver um problema, né, se os jogadores começarem a sair, eles podem interessar outros clubes? Pô, fácil. Vocês falaram em vários aí já, né? Alex Telles, Montoro, Vitinho, enfim, jogadores bons não faltam, ou seja... E aqui não custa nunca lembrar, no começo do ano a gente trouxe informação, ainda antes de o Palmeiras contratar Marlon Freitas, e aqui, né, querendo puxar a sardinha pra nossa brasa ou vice-versa, mas que o Botafogo teria
milhares, zilhões de problemas em relação ao mercado de transferências que muitos jogadores deixariam o Botafogo. O Marlon Freitas foi só o primeiro, puxou a carroça. Vem muita gente pela frente aí, infelizmente, para o Botafogo depois de um período aí forte de sucesso. Chegou nos 1000 ou não? John Textor é afastado do comando da SAF do Botafogo. Vamos falar, vou trazer minha opinião sobre esse assunto na live, sobre o que está acontecendo agora e sobre a trajetória do Textor, principalmente, tá? No Botafogo. Então, já se aconcheguem por aí, deixe seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Notícia que saiu hoje, né? John Textor não comanda mais a SAF do Botafogo. O afastamento do americano foi determinado nesta quinta-feira pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas e será novamente analisado na próxima quarta, quando haverá manifestação da parte envolvida. De acordo com os 3 árbitros do Tribunal da FGV, medidas recentes do Textor têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e toda a comunidade do Botafogo. A medida para iniciar um processo de recuperação judicial da SAF protocolada na última terça é uma delas, porque essa decisão foi tomada sem deliberação da Assembleia de Acionistas, violando as regras de governança, e o contrato de compra e venda assinado pelo Textor em 26 de janeiro desse ano. Neste contrato, ele transfere para uma empresa das Ilhas Caimã a participação societária na Eagle Bidco da SAF do Botafogo. Cara, esse é o principal ponto, né, que envolve a questão do Textor. Outra notícia saiu logo depois, né? Textor diz confiar na revisão da decisão e acusa Ares de fraude. O Textor meio que dobra a aposta com relação ao americano, diz que advogados do fundo omitiram o documento do tribunal arbitral, né? Recebia a decisão com muita serenidade e respeito pelo tribunal e tal, aquelas coisas principais. O que eu queria falar, cara, sobre o Textor e sobre o Botafogo é o seguinte, cara. Primeiro ponto, cara, eu acho a gente precisa dar passos atrás. A gente vai falar eu já vou falar do Barbosa e tal, da ida do Barbosa ao Palmeiras. Se você olhar tudo que o Textor colocou a mão até hoje, de negócios e tal, ele teve sucesso nos seus negócios, não à toa fez dinheiro e tal. Mas veja como o Textor saiu dos lugares. Esse momento dele e o movimento que o Botafogo tem vivido no momento, ele não surpreende mediante os lugares onde o Textor saiu. Todo lugar que o Textor entrou, ele saiu brigado, com dívida, com processo contra. O Textor é um cara que vem dar resultados no curto prazo e no médio e longo prazo ele deixa a terra arrasada para trás, ele destrói tudo que foi construído. E tudo isso por uma palavrinha chamada arrogância. O Textor, ele veio ao futebol brasileiro achando que ele poderia fazer o que queria. E eu acho que em algum momento ele fez o que ele queria. A nível de investimentos, colocando bastante dinheiro. Ele ganhou muito rápido, e isso talvez chancele esse pensamento. Mas o Textor fez o que ele queria a nível de ultrapassar regras. E quando a gente falava isso lá atrás, inclusive tomei bastante porrada lá atrás quando eu falava isso. O torcedor do Botafogo às vezes não entendia e tal. Uma coisa é quando você tá ganhando, o torcedor é cego mesmo. Quando tá ganhando, ele fica quieto, ele defende. O Textor sempre esteve lá, esse Textor que a gente tá vendo agora. Intransigente, que não ouve críticas, que faz o que precisa ser feito. Inclusive, ultrapassando processos e a moral em vários momentos e a ética para conseguir o que quer. Que vai atropelando processos, que vai fazendo o que vem na cabeça para conseguir. Lembrando que o Textor conseguiu fazer uma CPI no futebol brasileiro com uma IA. Olhando depois, meu amigo, a gente consegue ver o quão ridículo isso foi. O cara fez uma CPI, ele não, né? Nosso Senado. Mas ele conseguiu ter força política para fortalecer uma CPI com uma IA. Não tinha nada ali, naquele momento. Com todo respeito às IAs, não me matem depois. O Textor é um cara que ele... As declarações dele, elas são, em muitos momentos,
de um cara... Eu não quero usar uma palavra mais forte, para não tô com dinheiro para pagar muita coisa, mas o Textor é um cara que some na hora que você precisa dele muitas vezes. A gente tá vendo um Botafogo há 1 ano e meio largado, cara. Às traças. De um cara que aparece na boa e some na podre. Que só aparece na podre pra contar uma bravata, pra contar uma mentira, que é bonita aos ouvidos daqueles que o amam, que o idolatram. Porque na prática, o que o Textor fez, e eu sempre bati nessa tecla, tá? Torcedor do Botafogo gostar do Textor, torcedor do Botafogo ser grato ao Textor, olha, você não ouvirá da minha parte críticas com relação a isso. Mas a minha função, a função como um todo, de nós que vivemos de fora isso, é falar, cara, o quanto isso é sustentável a longo prazo. Essa coisa do futebol brasileiro só começa em abril. E aí o Botafoguense fala, mas se ganhar a Libertadores e o brasileiro tá bom. Mas o quanto isso é sustentável no longo prazo? Tava claro que não ia acontecer. O quanto as alavancagens financeiras do Textor que a gente sempre falava, os negócios que envolviam o Almada, que envolveram o Luiz Henrique, o quanto isso era sustentável no médio e longo prazo. Ganhou. Méritos quando ganhou. Mas o quanto isso era sustentável a médio e longo prazo. O Textor é um cara que ele é... A minha sensação é que ele é um furacão, cara. Ele chega nos lugares e é um furacão, assim. E deixa tudo destruído. O furacão, quando passa, deixa tudo destruído. E que não se iludam, tá? O Textor não veio ao futebol brasileiro porque ele amava o Botafogo. Ele veio ao futebol brasileiro porque ele entendeu no Botafogo um negócio rentável. Primeiro, pelo modelo de SAF no futebol brasileiro, que não tinha muitas regras. Ainda não tem, né? Mas agora já tem uma ideia, né? Pro fair play financeiro lá na frente. Depois, porque ele teria nas mãos um ativo poderosíssimo, que é o Botafogo. Um artigo reconhecido mundialmente, que é o escudo do futebol do Botafogo, que é gigante pra caralho. E por último, que ele queria fazer dinheiro. Quando ele compra o Botafogo, não existia o Lyon ainda, né? Na equação. Ele vem, pega o Botafogo, faz dinheiro, alavanca e vai ver lá o que ele consegue fazer com o Lyon. Então, cara, e o Textor sempre foi muito inteligente de utilizar o coração de um torcedor fragilizado, que era o torcedor do Botafogo, pra utilizar isso de escudo. E ainda tem muito botafoguense que defende o Textor. O Textor, ele... Desculpa, o torcedor do Botafogo, pelo amor de Deus. O Textor não ama você, porra. Ele não ama o Botafogo, ele não ama você, ele ama ele. Ele ama ele. Só que ele foi muito inteligente de utilizar a fragilidade do torcedor do Botafogo, naquele momento, com as conquistas, pra usar isso de escudo, pô. O Textor ama dinheiro, meu irmão. Como qualquer empresário. Assim como eu, quando for empresário. Se tudo der certo, um dia eu vou ser empresário e é isso que eu vou amar. Dinheiro, porra. Vou amar minha mulher e dinheiro. Só. E isso serve, quando eu falo pro Botafoguense, parece que eu tô, porra... Serve pra gente, cara. Talvez amanhã o Flamengo vire SAF. Talvez amanhã isso importa também. Então, assim, cara, o ponto é, o Textor é um cara que você vai ter a gratidão, e no futebol a gratidão ela precisa existir, obviamente. Porque, porra, torcedor do Botafogo viu ganhar, viu vencer e tem que ter. Mas no futebol você precisa se provar todo dia. E não adianta. Com bravata, você não se prova todo dia. O Textor, essa frase eu falo desde 2023. Desde 2023. Antes da derrocada lá no Brasileirão e depois das enormes conquistas de 2024. O Textor é um bravateiro nível dirigentes brasileiros. Não houve diferença do Textor enquanto um dirigente brasileiro
com ninguém. Os dirigentes brasileiros mais bravateiros de todos, pode colocar o Textor entre eles. Os maiores de todos os tempos. O Textor é igualzinho. Com a diferença que ele era o dono do clube, tinha dinheiro e tal. E agora, a situação é muito complicada. Eu acho que o melhor pro Botafogo realmente é o afastamento do Textor. Vamos ver o que vai ser feito. Agora, o Botafogo tá se desfazendo dos seus jogadores, né? Tá aí o Barbosa que vai pro Palmeiras. O Palmeiras vai fazer uma ótima contratação por 4 milhões de dólares, né? E o Botafogo vai ficar na mão do associativo. E aí, vou falar um negócio pra você. Não sei se resolve. Eu não sei se é melhor também, não. Porque o associativo do Botafogo foi quem levou esse time pro buraco. A situação com o Textor ela é muito complicada, mas vai pra um lugar que é tão complicado quanto. Porque o associativo do Botafogo não inspira confiança em ninguém, porra. Essa é uma questão. Então, meu amigo, o Textor deixou o Botafogo numa situação muito delicada, cara. Muito delicada. Vamos ver o que vai sair daqui, né? Vamos ver quais jogadores vão sair. Se perde o Danilo, se perde o Montoro, se perde outros caras. O Barbosa tá aí saindo. Barbosa é um cara que eu não imaginava que fosse sair assim, ainda mais pro Palmeiras. Esse é o legado do Textor. O legado do Textor é, claro, uma Libertadores, um brasileiro, inegável. Isso ninguém vai apagar da era Textor no Botafogo. Mas ele deixa o Botafogo numa situação muito delicada financeiramente. Que pode impactar muito no campo, né? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.